Ainda bem que desmentiram essa história toda do Miles Morales em Homem-Aranha 4, quer dizer, em partes. A gente vai explicar isso tudo e muita coisa que aconteceu. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e esse é mais um Diário Loquia. Vamos falar sobre muitas notícias que saíram assim, ó. Eu já acordei tomando um susto e você já vai entender por quê. Um dos maiores sites que ainda existiam de torrent parou de funcionar. Ele fechou, era o RARBG, R-A-R-B-G. Quem manja das piratarias aí sabe, não é que eu manjo das piratarias, tá? Mas eu acho esse momento muito emblemático, porque o RARBG também era muito tradicional, ele foi fundado lá em 2008. E acho que como todo site de torrent, ele representa aquela era onde a internet era meio que um lugar um pouco anárquico, não é? Onde as pessoas, no caso os usuários da internet, se organizavam, distribuíam as coisas entre si. E no caso de conteúdo, né? Quem podia, quem queria uma comodidade, quem tinha condições financeiras, pagava o serviço de streaming, comprava o DVD, ia ao cinema. Mas quem não podia, quem só podia assinar a internet, também teria acesso à série, ao filme, através do site de torrent, ou o que fosse. Era uma forma meio que democrática / anárquica, né, de se lidar com os conteúdos. Então eu acho que esse tipo de site representava muito essa era, essa ideologia da internet. E a forma como eles fecharam o site me bateu muito essa sensação do tipo, pô, essa época de fato acabou, o mundo mudou, porque o site parou de funcionar, saiu do ar por vontade própria e eles deixaram uma mensagem lá. A mensagem foi a seguinte, vou ler aqui. Olá pessoal, gostaríamos de informar que decidimos encerrar o nosso site. Os últimos 2 anos foram muito difíceis para nós. Algumas pessoas da nossa equipe morreram devido a complicações do vírus, vocês sabem qual é. Outras ainda sofrem os efeitos colaterais disso, sem poder trabalhar de jeito nenhum. Alguns também estão lutando na guerra na Europa, em ambos os lados. Olha o que eu falei de como isso representava para mim a época em que os usuários da internet conseguiam formar uma espécie de comunidade anárquica unida, né? Mas enfim. Além disso, o aumento do preço de energia nos data centers na Europa nos afetou bastante. A inflação toma nossas despesas diárias, impossíveis de suportar, e portanto não podemos mais administrar este site sem despesas enormes que não podemos mais cobrir do próprio bolso. Ou seja, eles mantinham esse site fornecendo os arquivos para o mundo todo, tirando do próprio bolso, sem cobrar nada. Depois de uma votação unânime, decidimos que não podemos mais fazer isso. Lamentamos. Tchau. E assim é o fim de uma era para a internet, né? Pois é, os tempos mudaram, né? A internet de fato é outra, não é mais uma terra de ninguém. Também, por outro lado, muito mais pessoas hoje usam a internet, não é mais um grupo seleto de pessoas que têm acesso à rede, o que é bom, mas também tem consequências. Várias empresas agora exploram a internet para conteúdo, para lucrar, enfim. É verdade que sempre foi assim, mas hoje os espaços da internet são espaços mais publicitários e isso é um papo muito profundo, né, de muita reflexão. Só gostaria de compartilhar essa notícia porque me pegou de surpresa hoje. E o filme da Madame Teia, hein? Você lembra desse filme derivado do Homem-Aranha? Não tivemos nenhum teaser, nem nada muito concreto ou oficial vindo dele, além dos atores envolvidos. E agora, em um preview, uma prévia da entrevista completa para a revista Total Film, da atriz Sydney Sweeney, que tá com um papel misterioso nesse filme, ela simplesmente confirmou qual seria o papel dela. E ela oficializou que ela vai interpretar a Julia Carpenter, que é nada mais, nada menos que a segunda Madame Teia dos quadrinhos e também uma Mulher-Aranha nas HQs. Com esse rumor confirmado, fica a questão de quais outros rumores serão confirmados que tem umas histórias muito loucas envolvendo esse filme, de que, por exemplo, ele iria ter a ver com a origem do Peter Parker, iria ter a presença dos pais do Peter, e coisas do tipo. Vale lembrar que esse filme integraria o Aranhaverso que está sendo construído pela Sony. Aranhaverso que já tem filmes como Venom,
Morbius, terá Craven também. Ainda esse filme é um tiro no escuro, a gente tem que ver se vai ser um acerto ou um erro. E tá previsto para estrear no dia 16 de fevereiro de 2024. Será que já tava na hora da gente receber um teaserzinho, um trailer? Tá perto, hein? Você caiu no trote de que tinha uma referência ao Miles Morales no fim de Homem-Aranha Sem Volta pra Casa? Pois é, essa foi a história que se espalhou pela internet na última semana. Mas, a verdade veio à tona. Começa dando um tapa no botão de se inscrever aí, ativando as notificações, deixando um gostei no vídeo. Pô, faça parte da família Loquia, adoraria ter a sua companhia aqui com a gente nos próximos vídeos também. Se você já faz parte da família Loquia, beijo lá, mas vou te explicar essa história. O que aconteceu? Todo mundo sabe quem é o Miles Morales, né? O novo Homem-Aranha que tá ganhando destaque pra caramba. Tem o seu filme próprio em animação, que acabou de sair a sequência, pô. Tem o meu vídeo de análise e nota de Homem-Aranha através do Aranhaverso aqui no canal. Já tem jogo do Miles Morales também, enfim, muita coisa. Só que, apesar da gente esperar há algum tempo, o Miles Morales ainda não apareceu no UCM. Teve uma pistazinha da presença dele no UCM em Homem-Aranha de Volta ao Lar, quando o personagem que é o tio dele apareceu, que é o Aaron, apareceu até interpretado pelo Donald Glover. Mas Miles mesmo, por enquanto, nada. E daí saiu Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, onde as outras versões de Homem-Aranha apareceram. O Electro fez até uma mençãozinha, pô, em algum lugar deve haver um Homem-Aranha que é negro. Porém, agora, muito depois do filme ter saído, uma pessoa no Twitter, ouvindo a versão dublada do filme, na ceninha em que o Peter tá chegando no seu novo apartamento alugado, lá no finalzinho mesmo, ele ouvindo com muito cuidado, lá do fundo, a voz dos vizinhos do Peter, dos novos vizinhos do Peter, ele identificou a voz de uma mãe gritando pro filho. Isso é o que a dublagem, teoricamente, estaria dizendo. E essa história se espalhou de um jeito absurdo. Como é que o filme estava aí disponível há tanto tempo e só agora descobriram isso? Porém, apesar desse segredinho parecer muito legal e ter sido uma suposta pista incrível para Homem-Aranha 4, pô, imagina, o Peter Parker teria se mudado para um lugar onde ele seria vizinho do Miles Morales. Caramba, isso resolveria tanta coisa, abriria tantas oportunidades para o futuro do CM. Só que não é verdade. Um outro usuário simplesmente pegou a mesma cena e colocou também no Twitter com um áudio melhor, e dá para ouvir claramente que a voz no fundo não fala Miles, fala ai. Ai, tudo bem, amor. Ou seja, não tem nada de Miles ali. A primeira pessoa que achou que ouviu Miles teve uma impressão errada, publicou na internet e contagiou um monte de gente. E é engraçado que no tweet de baixo, o usuário comentou assim: spoiler de Homem-Aranha 4. Confia! Vamos confiar nos nossos instintos. Isso que dá confiar cegamente nos próprios sentidos. Nossos sentidos nos enganam, pô, o tempo todo. Ó a ilusão de ótica. Ilusão de ótica é isso, gente. Por isso que tem que trabalhar o senso crítico. O senso crítico é importante o tempo todo pra gente ficar esperto, duvidar das próprias percepções. E pra falar a verdade, eu acho que seria um pouco confuso de fato a Sony introduzir o Miles Morales em live action agora, uma vez que ele já é protagonista de uma série em animação, que é a série de filmes Homem-Aranha no Aranhaverso. Eu assisti Homem-Aranha através do Aranhaverso, já falei que tá a minha análise e nota aqui no canal, se não assistiu, assista. E o filme é incrível, é um filme de transição, né, parece mais um capítulo de uma série, porque o final é bem aberto, mas não diminui o filme de forma nenhuma, só deixa muito ansioso pro que vai vir no filme seguinte, que tá previsto pro ano que vem. E já me deixa a grande questão, pô, essa série do Aranhaverso em animação me parece a melhor série de filmes de super-heróis de todos os tempos. A melhor série animada de todos os tempos. E a melhor série do Homem-Aranha em adaptação de todos os tempos. Claro que ainda precisa o último filme sair, mas, pô, por enquanto tá surreal.
E aí, só continuando o raciocínio que eu iniciei antes, eu acho que seria confuso a Sony introduzir um Miles Morales em live action e aí ter um Miles Morales em animação. Talvez se a Sony quisesse ter outro Homem-Aranha como um protagonista, talvez, em live action, junto com o Peter Parker, fosse interessante introduzir uma outra variante de Homem-Aranha, tipo Ben Reilly ou alguma coisa assim. Até em um universo alternativo também seria interessante. Enfim, aqui sou eu teorizando, jogando suposições. Surfando a onda de Aranhaverso, saiu um trailer completo, o primeiro trailer completo de Tartarugas Ninja Mutant Mayhem. Tartarugas Ninja Caos Mutante, que é evidentemente um filme cria dessa série do Aranhaverso. Dá pra ver pela estética, pelo comportamento dos personagens, até pela idade que colocaram as tartarugas. E isso não é ruim, porque a franquia das Tartarugas Ninja estava precisando disso. E esse trailer completo aumentou um pouquinho expectativas, não me mostrou muitas novidades, pra falar a verdade. Mas me garante uma coisa, esse filme não tem cara de que vai ser ruim. Depois daquelas últimas adaptações de live action, Tartarugas Ninja tava precisando de um retorno triunfal, assim, a uma baita franquia boa e eterna. Eu torço para que esse filme dê retorno suficiente para que produzam mais. O que daria filme é isso aqui. Isso aqui é o último Ronin, essa edição brasileira, feita pela Pipoca Nanquim. Vocês conhecem Pipoca Nanquim? É a editora brasileira aqui, eles têm canal do YouTube e tudo mais. E essa é a história da última tartaruga ninja que sobreviveu e tá buscando vingança pelas outras tartarugas que morreram. Eu comecei a contar essa história aqui no canal. Já anunciaram um jogo disso aqui, eu também falei sobre isso aqui no canal. E isso aqui dá filme fácil. Tem muita história das tartarugas ninja, assim como Power Rangers também. Tem muita coisa de Power Rangers que poderia ser adaptada e, nossa, é uma das franquias pelas quais eu torço mesmo. Flash é um filme que tá chegando aí, parece ser filmaço incrível. Eu não assisti ainda, infelizmente, mas parece que o mundo inteiro já assistiu, né? Teve exibições aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil parece que teve alguma exibição. Um monte de gente já viu aí, né? É impressionante. Tudo bem, a hora que chegar eu vou assistir com toda a sua glória. Mas o que aconteceu? O diretor Andy Muschietti falou em um podcast chamado The Discourse, acho que é assim que fala, respondendo uma pergunta de se numa possível sequência do filme The Flash, o ator Ezra Miller seria substituído. E como a gente sabe, o Ezra Miller se envolveu em várias polêmicas aí durante a produção do filme Flash, depois da produção do filme Flash até, se envolvendo com problemas até com a polícia. Em determinado momento, no Havaí, o ator Ezra Miller se tornou mais perigoso até do que Tubarão. E entendedores entenderão. Porém, mesmo assim, o diretor diz que ninguém pode viver esse personagem. Ou seja, não substituiria o Ezra Miller como Flash. Isso é bastante intrigante, porque a DC e o seu universo cinematográfico está passando por uma reformulação. O filme The Flash é um dos últimos desse universo cinematográfico compartilhado aí, porque vai surgir um novo universo cinematográfico compartilhado. Então eu só consigo pensar em duas possibilidades. Primeiro, na verdade tem muitas possibilidades, né? Mas ou esse filme continuaria em uma linha do tempo separada, com o Ezra Miller como Flash, porque eu não sei se o James Gunn e a nova gerência da DC nos cinemas iria querer trazer ele como o Flash para o seu novo universo cinematográfico, ou, de fato, esse filme The Flash não foi feito para ter sequência e ponto, foi feito para acabar ali mesmo. E é exatamente por isso o diretor não imagina outra pessoa nesse personagem, porque ninguém vai fazer mais esse personagem. Essa versão do Flash acaba aqui para não ser mais visitada. Mas a gente só vai ter certeza mesmo depois de ver o filme. Palavrinha rápida aqui, no último Diário Loquia, eu comentei que eu contaria porque eu sumi por um tempo aqui do YouTube. E eu vou explicar aqui rapidinho, né? Durante muito tempo, eu me foquei pra caramba aqui no YouTube, produzindo vídeo todo dia, e isso consome bastante tempo, bastante energia, ficar pesquisando notícia, ficar dedicando a sua energia criativa, vamos dizer assim, pra produzir conteúdo, pra pensar em coisas pra trazer pra cá, de uma forma
forma diferente, criativa e tudo mais. E eu tava deixando de lado outras coisas que eu queria fazer que demandavam da minha criatividade também. Coisas essas que eu tinha começado a fazer lá em 2019. Quem lembra aqui do Loquia Verso? Pô, Loquia Verso foi um projeto que eu apresentei aqui no canal mesmo, lá em 2019, onde eu sugeri o seguinte: pô, eu sempre curti escrever histórias, bolar histórias, por que que eu simplesmente não começo a escrever essas histórias e compartilhar? E aí eu decidi compartilhar essas histórias num formato de podcast. Só que simplesmente isso cresceu um pouco mais do que eu imaginava, né? Saiu a primeira temporada do podcast, foi muito legal naquela primeira temporada, foi definido muitas coisas com enquetes que a gente abriu lá durante a primeira temporada, foi definido através de votação o nome do protagonista daquele podcast. Só que depois que aquela temporada acabou, eu confesso que eu fiquei um pouco dividido. Pô, eu faço uma segunda temporada, eu me dedico um pouco mais a essas histórias para construir uma história um pouco mais elaborada e fazer, quem sabe, um livro ou alguma coisa assim. E isso demorou, sabe? Eu me dedicava um pouquinho a isso e aí voltava o meu esforço criativo a fazer vídeo, a fazer conteúdo em outras redes sociais, que acabava sendo a minha única prioridade. Nesse tempo todo eu fui trabalhando em várias coisas, em várias possibilidades. Várias dessas coisas ainda estão em estágio muito inicial, mas acho que a coisa que mais dependia de mim, tipo, sou eu que preciso dedicar o meu tempo a isso. Era o tal do livro, eu escrever o livro, parar e escrever. E eu fui escrevendo isso muito aos poucos, parando, desde o final de 2021 por aí. Mas aí eu fui pegando um gás, fui pegando um jeito, descobrindo a minha técnica, como é que eu funciono melhor. E esse último mês foi um mês onde eu decidi, não, eu preciso me dedicar a isso para finalizar isso. E eu consegui. Eu consegui finalizar a minha parte, pelo menos, a parte da primeira versão. E, pô, foi uma sensação de dever cumprido absurda, assim. O primeiro livro do Loquia Verso está escrito. Não digo que está pronto, porque tem que passar pelas revisões, tem que passar por tudo isso, tem que se estudar como é que eu posso apresentar isso para vocês. Mas, enfim, é um momento de... caraca, realização pessoal nesse momento absurdo. E eu tô ansioso pra mostrar isso pra vocês, pra você que é da família Loquia, que acompanha esse canal há tanto tempo. Mas eu vou mostrar quando tiver, ó, quando as coisas estiverem certinhas, tá? Vão passar as revisões e não vai demorar anos como demorou do final do podcast até agora. As atualizações vão vindo, tá? Quando tiver novidades, eu vou conversando aqui pelos vídeos. Bom, aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.